Galera, eu vou contar para vocês hoje o segredo mais bem guardado do futebol brasileiro. Um segredo que só foi revelado anos depois, numa entrevista rara do João Havelange. É sobre o conselho que ele deu pro presidente da CBF antes da Copa de 94. Um conselho tão simples, mas tão genial, que mudou completamente a estratégia da seleção brasileira. E quando vocês ouvirem qual foi esse conselho, vão entender como o Brasil voltou a ser campeão após 24 anos. Para entender a importância desse conselho, vocês precisam lembrar como estava o futebol brasileiro em 1994. A última Copa que o Brasil tinha ganho tinha sido em 1970. 24 anos de jejum. 1974, eliminado na primeira fase em 1978, terceiro lugar. 1982, eliminado por França e Itália na segunda fase em 1986, eliminado pela França nas quartas 1990, eliminado pela Argentina nas oitavas. 4 Copas seguidas sem chegar nem na semifinal. O Brasil estava virando piada no futebol mundial. E aí chegou 1994. Ricardo Teixeira era o presidente da CBF. Cara jovem, sem experiência em Copa do Mundo. E ele estava desesperado. Imaginem a pressão que estava em cima da CBF em 1994. 24 anos sem título. A imprensa pegando no pé. Torcida revoltada. E os Estados Unidos sediando a Copa. Todo mundo esperando que o Brasil, finalmente, voltasse a brilhar. Mas como montar uma comissão técnica? Como escolher o técnico certo? Como não repetir os erros do passado? Ricardo Teixeira, que tinha assumido a CBF há pouco tempo, sabia que precisava de ajuda. E foi buscar essa ajuda com a pessoa que mais entendia de futebol no mundo. João Havelange, presidente da FIFA há 20 anos. O homem mais poderoso do futebol mundial. Brasileiro. Conhecia todos os bastidores do futebol nacional e internacional. E tinha uma visão única. Ele tinha acompanhado de perto todas as Copas desde 1970. Sabia exatamente o que dava certo e o que dava errado. Então Ricardo Teixeira fez o que qualquer pessoa inteligente faria. Foi pedir conselho para o maior especialista em futebol do planeta. Imaginem a cena. Escritório do presidente da FIFA em Zuriche. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, nervoso, preocupado com a responsabilidade de montar a seleção para a Copa do Mundo. Do outro lado da mesa, João Havelange, o homem que comandava o futebol mundial. E aí Teixeira fez a pergunta que mudaria tudo. O que é que tu me aconselhas? A resposta que Havelange deu foi tão simples, mas tão brilhante, que garantiu o tetracampeonato brasileiro. Vocês conseguem imaginar que tipo de conselho o presidente da FIFA daria? Contratar técnico europeu? Chamar jogadores específicos? Mudar o esquema tático? Não. O conselho foi muito mais inteligente que isso. Havelange olhou para o passado. Olhou para a época em que o Brasil dominava o futebol mundial. E deu um conselho que ninguém esperava. Um conselho que conectou a Copa de 94 com a maior glória do futebol brasileiro. Quando veio a Copa de 94, ele veio ao meu escritório e me disse: o que é que tu me aconselhas? Eu digo: se todos aqueles de 70 que puderem vir, vá buscá-los. Indiscutivelmente, foi algo de sensacional. Gente, vocês ouviram isso? Se todos aqueles de 70 que puderem vir, vá buscá-los. Havelange estava mandando Ricardo Teixeira buscar toda a comissão técnica da Copa de 70. A seleção mais bonita da história do futebol. O time que é considerado por muitos o melhor de todos os tempos. E quem estava disponível em 1994? Mário Zagallo, como auxiliar técnico Carlos Alberto Parreira, como técnico principal. Cláudio Coutinho, preparação física, toda a estrutura médica e de apoio. Era como reunir os vingadores do futebol brasileiro. E olha como Havelange estava certo. Parreira assumiu como técnico principal. Zagallo como auxiliar. Toda a experiência de 1970 estava ali. Toda a sabedoria de como se ganha uma Copa do Mundo. Parreira tinha a parte tática moderna. Zagallo tinha a paixão e a experiência de 4 Copas. Era o casamento perfeito entre conhecimento técnico e experiência emocional. E resultado, tetracampeão mundial.
E tem mais. Avelange conta uma história incrível que comprova como a estratégia foi genial. Depois da Copa de 94, ele organizou um simpósio em Praga com técnicos do mundo todo. Parreira fez uma palestra explicando como tinha preparado a seleção brasileira. E aí aconteceu algo épico. E eu tinha um sistema interessante. Quando terminava uma Copa do Mundo, eu fazia sempre uma espécie de um simpósio para reunir a comissão de arbitragem, a comissão médica e a comissão técnica. E nesse congresso, depois da Copa de 94, em Praga, quem fez a palestra foi o Parreira. Fez uma palestra belíssima, como tinha preparado o time todo. Aí, quando ele terminou, uma pessoa se levanta e diz assim: o senhor me permitiria de poder me expressar? Eu digo: o senhor está à vontade. Eu sou da Football Association, quer dizer, da Inglaterra. E o Parreiras disse: eu estou para lhe ouvir e lhe responder. Ele disse: ouvi muito bem, com muita atenção e a precisão com que o time do Brasil foi preparado. E agora compreendo porque foi campeão. Caramba, vocês ouviram isso? Um dirigente da Football Association da Inglaterra, berço do futebol mundial, se levantou num congresso internacional só para dizer: agora eu entendo porque o Brasil foi campeão. Isso significa que a estratégia brasileira foi tão perfeita, tão bem estruturada, que impressionou até os ingleses. E tudo começou com aquele conselho simples do Avelange: vá buscar o pessoal de 70. Sabe por que esse conselho foi tão genial? Porque Avelange entendeu uma coisa: experiência em Copa do Mundo não se ensina, se vive. Você pode ser o melhor técnico do mundo, mas se nunca ganhou uma Copa, vai errar em detalhes cruciais. Pressão da imprensa, peso da camisa, expectativa da torcida, clima do vestiário. Isso só quem viveu sabe como lidar. E o pessoal de 70 tinha vivido isso. Tinha ganhado a Copa mais bonita da história. E olha como funcionou na prática. Parreira trouxe o conhecimento tático moderno. Zagallo trouxe a paixão e a experiência. A preparação física foi revolucionária. A parte médica estava anos à frente. O time estava preparado para tudo. Pressão, pênaltis, prorrogação, qualquer situação. E quando chegou na final contra a Itália, o Brasil estava pronto. Roberto Baggio perdeu o pênalti e o Brasil foi tetracampeão. A lição que Avelange deixou é incrível. Às vezes, a solução mais óbvia é a mais certa. Em vez de inventar moda, de trazer técnico estrangeiro, de revolucionar tudo, ele mandou buscar quem já sabia como fazer. Se deu certo antes, vai dar certo de novo. E funcionou perfeitamente. Galera, esse é o tipo de inteligência que fez do Avelange um dos maiores dirigentes esportivos da história. Um conselho simples, de uma frase só, que mudou completamente o destino do futebol brasileiro. Se todos aqueles 70 que puderem vir, vá buscá-los. Resultado: tetracampeonato mundial após 24 anos de jejum. E tem uma coisa linda nisso tudo. A Copa de 94 foi uma homenagem à Copa de 70. Foi como se aqueles heróis de 70 tivessem voltado para dar mais uma alegria para o povo brasileiro. Zagallo chorando na final. Parreira realizando o sonho da vida. O Brasil voltando ao topo do mundo. Tudo por causa de um conselho genial do homem mais poderoso do futebol mundial. Se vocês gostaram dessa revelação, deixem um coração nos comentários. E se inscrevam no canal porque aqui sempre tem os bastidores que vocês não conhecem do futebol brasileiro. Valeu, galera!